Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós estamos começando com uma nova proposta. Uma proposta de estudos acerca de um livro muito interessante que é o livro de Gênesis. E nós queríamos começar hoje com a história de dois personagens muito interessantes. Tá? Muito interessante mesmo. Esses personagens são Jacó e Esaú. O título dessa série de mensagens que nós vamos trabalhar em cima desses textos chama-se O Homem que Brigava com Deus. Você vai ver que essa história ela é muito interessante, porque a gente acompanha muitas das vezes em filmes, em séries, grandes enredos, né, com levantar de histórias, de repente um personagem cresce, o outro diminui, e você começa a entender como que eles transitam, né? Como esses personagens vão tomando corpo. E a história é exatamente essa. Porque Jacó, ao longo da história, ele sempre foi retratado, esse nome, né? Sempre foi retratado como o enganador ou suplantador. Tem pessoas que falam diversos nomes. Mas será que é exatamente isso? Será que Jacó era exatamente esse homem, o homem que enganava, que usava de ardis? Será que é isso que a história, dentro do contexto bíblico, narra? Olha, pare e pense, porque somos todos maus em uma história mal contada. Então hoje, nós vamos começar a contar uma história. E essa história é a história de Jacó e seu irmão, que tem como por início a história de sua mãe, Rebeca, e seu pai Isaac. Os textos são grandes e também toda a história é muito grande. Eu queria ler o texto para que a gente, na íntegra, entendesse. Por isso que nós vamos ter que dividir, porque a história é muito longa, muito longa. A história começa em Gênesis, a partir do capítulo 25, no verso 22, e vai até o capítulo 33. Isso, exatamente. Então, assim, nós temos muitos capítulos até chegar a essa história. Mas eu queria que você já tivesse em mente. Mais uma vez eu vou repetir. Todos somos maus em uma história mal contada. Então, para que a história não fique tão mal contada, eu vou começar parte da história lendo o texto do nascimento desses dois proeminentes, né, personagens da Bíblia. Está escrito assim em Gênesis 25, a partir do verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que se desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, e todo revestido de pelo. Por isso chamaram-lhe Esaú. Depois nasceu seu irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato e habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmoerecido veio do campo Esaú, o seu irmão. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmoerecido. Daí chamaram-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito à primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha,
Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Ainda continuando, no capítulo 27, está escrito assim: tendo-se-lhe envelhecido Isaque, e já não podendo ver porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: estou aqui. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traza-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. E Rebeca, presta bem atenção, a mãe Rebeca, esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo, para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó: meu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze-me a caça, faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras que te ordeno. Vai ao rebanho, isso é Rebeca dizendo, traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, Isaque. Como ele aprecia, leva-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse-lhe Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou liso. Dá-se acaso que meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos como que por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. E ele foi, tomou e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai lhe apreciava. Depois, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entrou Jacó, seu filho, a comida saborosa e pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te. Come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isto, que a pudesses achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, a mandou a meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, e que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como a de seu irmão Esaú. E o abençoou, e disse-lhe: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma a caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque a seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e mosto. Sirvam-se-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar.
Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão. O irmão que estava chegando de sua caçada. E fez ele uma comida saborosa, e levou ao pai e disse: levanta-te, meu pai, come a caça de teu filho, para que te me abençoes. Perguntou-lhe seu pai: quem és tu? Ele: sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. E respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? E eu comi de tudo, antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto. O apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tem uma bênção, meu pai? Abençoe-me também a mim, meu pai. E ele levantou a sua voz e chorou. E então respondeu Isaque, seu pai: longe de lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. E passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias do luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Pois bem, diante desse grande texto, você começa a imaginar uma história de intrigas, né? De reviravoltas, de planejamento. Uma das primeiras coisas que chamam a atenção é o fato de que Esaú, no momento de desespero ou no momento de uma falta de pensamento, ele acaba vendendo a sua primogenitura. Mas antes disso, vamos entender uma coisa. Olha só, a diferença de quando uma história é contada. Eu já ouvi dizer muitas das vezes que Jacó significa ladrão, usurpador, aquela série de coisas. Mas presta bem atenção no que o texto havia dito. Esaú, ele nasceu peludo, né? Avermelhado, era ruivo e nasceu peludo. Por isso seu nome era Esaú. Logo, Esaú significa peludo. Ponto. O texto diz isso. Logo em seguida, Jacó. Jacó nasce agarrando o calcanhar do seu irmão. Então, Jacó seria aquele que agarra o calcanhar. Agora, todas essas histórias, elas fazem parte de um conto mal contado. Porque, observa bem, Jacó enganou Esaú? Para e pensa. Existem marcas que alguns nomes ele acaba tendo por causa de algum fato negativo que nós cometemos. Então, aquilo que deveria ser uma referência boa acaba se tornando uma referência ruim. Por exemplo, com uma má fama, você pode mudar o referencial de um nome. Eu vou citar, por exemplo, Judas. Judas, ele vem da palavra Yehudá, que significa exaltação, louvor, ou seja, agradecimento a Deus. É isso que Judas significa. A palavra vem da própria palavra Judá, uma nação que exalta o nome do Senhor. Mas por causa de seus feitos, eu não conheço nenhuma pessoa que tem o nome de Judá, ou de Judas, no caso. Eu não conheço nenhuma pessoa. Por quê? Porque mesmo sendo uma coisa boa, ele acabou tendo uma referência ruim.
Então, uma história mal contada, de fato, ela pode mudar a história de uma pessoa. Jacó, ele sempre se aproveitou das oportunidades. Isso é verdade. Então, agarrar o calcanhar, ele sempre agarrou as oportunidades, mesmo que para pegar essas oportunidades, ele usa alguns ardis para isso. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que identificar nessa história, nós temos uma mãe que ouve uma história de uma bênção e por algum motivo que algumas pessoas não entendem por causa do contexto cultural, Rebeca, sua mãe, que parecia amar Jacó mais que Esaú, vai lá e fala assim, ó, eu ouvi isso, isso e isso, e nós vamos ter que evitar essa história. Ponto. Peraí. Quem é essa mulher na história? Quem é Rebeca? Quem é Jacó? Quem é Esaú? Esaú, aparentemente, ele era amado pelo seu pai porque ele atendia algumas necessidades do seu pai. Você pode ver com o texto que eu acabei de ler e as referências que eu disse, que estão nesse texto. Vai lá, dá uma leiturazinha, dá uma pesquisada melhor. Você vai ver que o seu pai, Isaac, gostava de Esaú porque Esaú fazia aquilo que o pai gostava. Jacó era um homem simples que só habitava em tendas. Ele não era guerreiro, ele não era robusto, ele não era do campo. Ele não tinha essas habilidades. E, no entanto, a mãe dele também o amava. Então parece que há dois pontos de vista. E dois personagens que têm grandes desafios e aprendizados na história do autoconhecimento. Então nós entendemos que na busca do autoconhecimento nós passamos por vários processos. Eu queria citar 3 pontos que a gente costuma ler muito em aconselhamento noutético, dentro do seminário de teologia, que eu vou usar 3 referências, tá? Que é alterreferência, autorreferência e teorreferência. Isso são partes da psicologia e da psicologia do aconselhamento pastoral, mas entenda bem, o que é alterreferência? Alterreferência é que na construção de um caráter ou de uma perspectiva de uma pessoa, ela sempre usa um referencial de ordem acima dela, um referencial hierárquico. Então a construção emocional e a sua estrutura de personalidade está ligada diretamente a alguém. Vamos dar um exemplo. Os pais, quando o filho começa a crescer, ele começa a planejar coisas para essa criança. Então, por exemplo, eu queria que meu filho fosse lutador, mas meu filho não tem essas características. E eu entendendo que ele tem características particulares, eu não o forcei. Mas o que acontece é que muitas pessoas acabam imprimindo em seu filho coisas que ele queria, mas que esses filhos não queriam. Então a construção, o autoconhecimento, ele passa dessa construção. Então o pai quer que a pessoa, quer que o filho seja um engenheiro, ou um advogado, ou alguma coisa, porque ele não conseguiu, ou porque ele quer que essa criança seja a mesma coisa que ele foi. Então, a criança acaba por usar por referência aquelas pessoas que têm autoridade sobre ela. Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual ao meu tio, eu quero ser alguém que está acima de mim. Mas logo que ele se sente obrigado a estar perto dessa pessoa e ela começa a se perceber sem identidade, por quê? Quando buscamos ser alguém, a gente acaba por não sermos nós mesmos. Então essa construção se torna falida e nós tendemos a rebeliar contra esse conhecimento imposto de alguém que está acima de nós. Então nós vamos partir de uma negativa e vamos querer sair disso aí. Não, eu não quero ser isso. Eu quero ser tudo, menos o que meu pai é. Eu quero ser tudo, menos o que a minha mãe é. Eu quero ser tudo, menos o que meu patrão é. Ou que o meu líder é. Enfim, de uma forma geral. A sua referência parte de uma negação. A partir dessa negação, você vai ao
autorreferenciamento. Mas isso também é um problema, porque o autorreferenciamento também vem de uma parte de uma negativa. Por quê? Eu quero ser aquilo que o outro não é. É complicado, parece complicado. Mas eu quero ser o que o outro não é. Então, numa busca de autoconhecimento, uma procura de referenciamento, de referência na minha construção de identidade, o que eu faço? Eu quero ser qualquer coisa, menos aquilo que os meus pais eram, que meu tio era, ou que alguém que representa alguma autoridade sobre a minha vida era. Então eu parto de autoconhecimento a parte dessa negativa. E muitas vezes, por causa dessa negativa, nós construímos a nossa referência em base nessa negativa e que nos levam a ser pessoas que nós não queríamos quando nós éramos incitados, obrigados pelo outro, e também hoje, por falta de referência exata de quem somos, na tentativa de construirmos, de nos construirmos, nós acabamos por produzir um indivíduo que é diferente daquilo que eu me sinto bem, me sinto posicionado. Então, algumas regras pessoais podem ser quebradas, alguns conceitos podem ser quebrados, e são conceitos que nos traziam uma garantia moral, uma garantia de satisfação pessoal, porque partimos de uma negação. Eu não quero ser igual ao outro, logo, tudo que eu quero ser é que o outro não é, mesmo que isso seja bom. E a gente parte por uma terceira referência de construção pessoal, que a gente chama de teorreferência. A teorreferência, ela parte do princípio de que Deus é o exemplo para o nosso crescimento pessoal. É complicado isso, né? Um Deus perfeito, um Deus que tem atitudes amorosas, é um Deus que tem atitudes de justiça. Então, nós temos que, longe da minha autorreferência, longe da referência do outro, né, que a gente chama de alterreferência, porque alter do latim é outro. Longe dessa outra referência, nós precisamos ter Deus como referência. E a referência é maior, ele vem através de Jesus Cristo Jesus, para que nós trilhamos o caminho de um autoconhecimento, sem que isso seja danoso ou destrutivo para nós. Mas o que acontece? Logo que Esaú vende o seu direito à primogenitura, logo que ele faz isso, que ele vende o seu direito à primogenitura, nós percebemos um descaso total a respeito do que significava a primogenitura. Gente, a primogenitura, ela era baseada no seguinte, que o primogênito, ele tinha direito a todas as coisas quando o seu pai morria. Ele sendo o filho mais velho, ele tinha direito a tudo. Venda de propriedade, decidir o que poderia ser feito ou não com as propriedades. Ele tinha total autonomia e autoridade sobre os seus outros irmãos. E por ser o primogênito, se ele tivesse meio irmão com os outros, ele também tinha direito sobre todos eles. Ele poderia vender tudo e não deixar nada para irmão nenhum, porque ele era o Senhor Supremo. Ele assumia o lugar do pai. Olha só, Esaú, ele abriu mão disso por causa de uma refeição. Então nós pensamos assim, poxa, Jacó era esperto, né? Você viu que ele foi lá e usou da artimanha para primeiro fazer com que o Esaú jurasse que ele ia ceder a primogenitura. Pois bem, a primogenitura, ela só poderia ser passada ao filho se depois ele recebesse a bênção do pai. Ou seja, Jacó, que tinha fama de enganador e aquele que se aproveitava de oportunidades, na verdade ele estava comprando um produto de um irmão chamado Esaú, que sabia que aquela promessa que ele havia feito para ele não se cumpriria. Por quê? Porque ele era o primogênito. E só através da bênção do pai é que ele, sim, se Jacó recebesse
a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, ele teria direito a todas as outras coisas. Olha que interessante. Aí você vê Rebeca nesse contexto. E você pensa, poxa, lá vem Rebeca. Por que Rebeca fez tudo isso? Por que Rebeca usou desse ardis para que isso acontecesse? Entenda bem, Rebeca, ela não era uma pessoa ruim. Ou ela era uma mãe que amava só Jacó e não amava o seu outro filho. Na verdade, Rebeca, ela estava cuidando do patrimônio da família. Esaú, se você lê em alguns textos, um pouco de referência atrás em Gênesis 26, quando você começar a ler a história, você vai perceber que Esaú, ele casou com as filhas dos heteus. Logo, quando ele casa com outras mulheres, ele cria laços com outras famílias. E ele casou com uma família desobedecendo a ordem para que ele casasse com pessoas só da sua família. Porque toda a sua riqueza e toda a sua família, ela permanecessem com as características das suas descendências. Mas Esaú desobedeceu isso. Ele casou com outras mulheres. E isso agoniava tanto o coração de Rebeca quanto o coração de Isaac, que eram seus pais. Então Rebeca, sabendo que havia esse acordo, já que ele já havia passado a primogenitura, então agora ela precisava que Isaac, abençoasse o filho, para que através da lei ele tivesse seu direito. Para e pensa, isso era lei. E essa lei, essa lei de Moisés não existia, mas existia um código de Manu, que era o nome, código de Manu. Era um código em que todos os patriarcas se baseavam nisso. Tá? O código de Manu está no 9º livro, tá? No inciso 20, no artigo 522. Ou seja, era a lei que os orientais seguiam. Ainda não existia a lei da Torá, mas existia já a lei entre os patriarcas. Então, se você perceber nessa realidade, não era Jacó que estava enganando Esaú. Era Esaú que não estava cumprindo tanto os seus deveres como o primogênito da família, tanto também que ele não estava correspondendo à perspectiva da lei que era imposta para a lei da primogenitura. Pense bem nisso. Então, Rebeca não era uma mulher maluca que queria simplesmente abençoar um filho e tirar a bênção do outro. Esaú não era um cara que não conhecia das leis. Ele não desprezou necessariamente a primogenitura. O que ele fez? Ele sabia que para que tudo isso acontecesse, primeiramente, para que se cumprisse aquele trato que ele jurou com seu irmão, ele precisava da bênção de seu pai. Então, a sua mãe,